Como a gente está mostrando aqui no Visão CNN, nas últimas horas, a cidade portuária de Kherson, que fica no sul da Ucrânia, foi tomada pelas forças militares da Rússia. De acordo com um oficial da OTAN, a Rússia começa a mudar a estratégia de cerco para ataques diretos, o que pode resultar num aumento dos bombardeios aos alvos ucranianos. Sobre essas táticas de guerra, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que é especializado em estratégia militar, Bernardo Val. Muito obrigada pela presença aqui no Visão CNN. Bom, a gente está vendo, acabamos de conversar, inclusive, aqui com o professor Leonardo Trevisan sobre a questão da guerra de narrativas. Há toda também uma guerra de narrativas com relação ao que pretende a Rússia quando chega, por exemplo, às portas de Kiev, a capital da Ucrânia, e não entra na cidade, sendo que a gente tem visto, inclusive, sendo colocado em xeque o próprio poderio militar da Rússia ou a sua experiência em entradas em outros países. Como a gente sabe, a Rússia já esteve presente em outros países, Afeganistão, inclusive com uma operação longa. Ou seja, fica difícil tentar falar sobre uma suposta precariedade dos militares russos, no sentido que há até relatos de que os tanques ficaram sem gasolina, ou a Rússia está com uma estratégia que é de exatamente, vamos dizer, entrar nas cidades a tempo determinado por ela. Eu gostaria, eu não sei se a minha pergunta ficou um pouco confusa, mas a Rússia realmente está encontrando muita resistência dos ucranianos ou ela está ainda no domínio da situação, professor? Olá, Carla, boa tarde. É um prazer estar aqui na CNN. A Rússia, ela está enfrentando uma situação que não esperava. Enquanto a guerra não havia começado, o presidente Putin se beneficiava da crise. Porém, quando a guerra começou, a situação mudou. Ele se beneficiava da crise, mas ele não está se beneficiando da guerra. Foi uma espécie de surpresa estratégica a reação do Ocidente. Isso em termos do campo amplo das relações internacionais. No campo de batalha da operação militar, a Rússia enfrentou problemas de uma guerra travada em 4 frentes diferentes. A Rússia enfrentou problemas logísticos, problemas de combustível, e ela teve que se adaptar. E agora ela já tomou essa cidade portuária e ela está às portas de Kiev, com uma longa coluna de tanques, veículos blindados e também veículos de logística para abastecimento e alimentação dos seus soldados. Houve falhas, a Rússia ela vai buscar se adaptar e fica a dúvida sobre quais táticas ela vai adotar no momento, se ela vai adotar uma tática de pinça, de cerco e quanto de escalada de força ela vai utilizar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela esperava ser recebida como libertadora, porém houve uma resistência. E a escalada da força, ela está sendo colocada aos poucos, porque, paralelamente, a Rússia também busca a diplomacia. Então, eu acredito que não vai ser uma escalada descontrolada. Essa escalada ela vai acontecer aos poucos, paralelamente à diplomacia, onde a Rússia vai buscar barganhar. Bom, conforme o senhor está falando, a gente recebe a informação, inclusive já está aí na nossa tarja, na sua tela, a Ucrânia afirma que terá uma nova reunião com a Rússia. Lembrando que hoje está acontecendo uma reunião entre ucranianos e russos, nesse campo diplomático, então, e a Ucrânia diz que uma terceira rodada de negociações virá concorda, né, em conduzir uma nova rodada de conversas. Portanto, pode ser esse o motivo, porque nós temos relatos aí de uma coluna de 30 quilômetros de tanques às portas de Kiev e os russos estariam, então, aguardando para ver se conseguem chegar a seus objetivos nessas rodadas diplomáticas, professor? Tem tanto a dimensão da diplomacia, mas também o deslocamento dessa coluna, ele tem demorado por questões logísticas. E a gente pode se perguntar,
também por que as forças armadas da Ucrânia elas não atacam esse comboio. Houve relatos de ataques a esse comboio, mas são ataques pontuais. E uma variável importante na guerra é a logística, porque a guerra ela acontece muitas vezes em ataques frontais entre as forças oponentes, mas também as forças elas podem atacar a logística do inimigo. Então, as forças ucranianas elas poderiam atacar essa coluna russa para evitar que ela chegue a Kiev. E também essa coluna russa, ela se aproxima de Kiev e há toda uma dimensão psicológica dessa coluna se aproximando. Ela gera um impacto psicológico pela sua extensão e pelo seu poder, já que a maior parte do equipamento bélico é de peças de artilharia. E a Rússia ela tem um poder de artilharia muito grande, e essa artilharia ela pode ser usada. Por enquanto, a gente vê ataques pontuais contra alvos estratégicos em Kiev, e certamente um cenário extremo seria fazer chover artilharia em Kiev, mas eu acho que esse cenário ele ainda não é um cenário provável. O cenário mais provável são de ataques pontuais, não destruir a cidade, enquanto a diplomacia ela busca soluções também. As operações militares elas ocorrem paralelamente à diplomacia e a Rússia ela vai calculando, fazendo cálculos de custo-benefício conforme as operações militares elas avançam. A gente acabou de ver agora há pouco um discurso de Vladimir Putin em que ele falava exatamente nas intenções dele, né, que ele estava pensando na Federação Russa, que a Ucrânia ele teria que a intenção dele seria libertá-la de nacionalistas que ele chamou de neonazistas. Vladimir Putin, então, como o senhor falou, esperava ter um acolhimento dentro do território ucraniano, como ele teve, por exemplo, ao reconhecer as regiões separatistas, e estaria então até surpreso com toda essa reação ucraniana. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e, inclusive, com relação a estratégias de guerra, a gente está vendo aí que a Ucrânia, ela tem tentado defender o seu território, inclusive atendendo aí a essa conclamação do presidente Volodymyr Zelensky de usar armas bastante precárias, como coquetéis Molotov. Todos os homens, mesmo os que não têm treinamento militar aí, teriam que se apresentar para o combate. O que o senhor acha disso e qual é a diferença de um exército russo que está entrando por uma suposta ideia de Vladimir Putin de que a Ucrânia não tem direito à existência e que deveria ser anexada à Federação Russa, e os ucranianos que, por sua parte, têm tentado defender suas casas, seu território, o local onde eles têm a sua vida com suas famílias? Gostaria que o senhor falasse e discorresse um pouco mais sobre isso. Aqui tem uma grande questão de interpretação histórica, já que a história da Ucrânia e a história da Rússia se confundem. A origem da Rússia data do século IX, é a Rússia de Kiev. A Kiev é a atual capital da Ucrânia, e ela se desenvolve a partir daí. Depois, ataques mongóis fizeram com que as tribos eslavas orientais, que são a origem da Rússia, se mudassem para Moscou, e a partir de Moscou houve toda a expansão da Rússia para o território como nós conhecemos atualmente. Há uma série de narrativas sobre questões históricas e o presidente Putin ele tem a sua interpretação. A Ucrânia ela é reconhecida internacionalmente como um país soberano e ela também tem o seu direito à autodeterminação. O problema para a Ucrânia é a geografia, porque ela está do lado de uma grande potência. Então, ela precisa lidar com isso. Ela está em uma região onde duas zonas de influência se chocam. De um lado, a OTAN e a União Europeia, e do outro lado, a Rússia. A questão da Rússia ser recebida pelos ucranianos não se concretizou e foi recebida com resistência. Uma questão interessante é que as regiões separatistas que foram
reconhecidas pela Rússia no leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, e a Ucrânia, ela lutou com essas regiões durante 8 anos, ela lutou, as forças armadas convencionais da Ucrânia lutaram com as forças separatistas apoiadas pela Rússia, em uma espécie de guerra por procuração. E as forças armadas da Ucrânia ganharam experiência nessa guerra que vem acontecendo desde 2014. E foi uma espécie de guerra de trincheiras estática no estilo da Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a Rússia adquiriu experiência no combate na Síria, quando apoiou o governo do Bashar al-Assad e demonstrou alguma capacidade de sincronizar tropas de solo com ataques aéreos e drones, veículos aéreos não tripulados. Porém, agora, o que a gente nota é um certo baixo desempenho da Força Aérea Russa. Isso tem chamado a atenção dos analistas. Supõe-se que a Rússia não queira arriscar os seus pilotos. Mas se a Rússia não quer arriscar os seus pilotos, por que ela não tem usado veículos não tripulados nessa operação? Todos os manuais de guerra, eles dizem que o domínio aéreo ele é fundamental no início de uma guerra, mas não é isso que a gente está observando. Então, tem algumas coisas aí curiosas dessa guerra que os analistas eles estão tendo aí desafio em decodificar. E uma questão interessante é que, em uma crise, quem não está confuso realmente não entende a situação. Professor, eu só queria transmitir aqui a informação que acaba de chegar a respeito das negociações de hoje entre russos e ucranianos. O negociador russo, porque eram vários, 5 negociadores russos, um deles disse que discutiram assuntos militares e humanitários. Também disse que discutiram uma possível regulação política do conflito, diz que concorda em abrir corredores humanitários para os civis, também concordou em um possível cessar-fogo ao longo desses corredores, uma boa notícia no meio de tantos horrores que a gente está vendo, e também disse que isso seria um progresso substancial, de acordo com as palavras dele, desse negociador. Então, a gente viu ali que a Ucrânia pretende fazer uma nova rodada de negociações, mas eu gostaria de voltar à questão, como eu havia lhe perguntado, o presidente Zelensky está chamando pessoas civis sem treinamento militar, homens, para que eles usem armas ao que tiver a seu alcance, né, que eles resistam aos russos. E de que forma isso tem acontecido historicamente em conflitos em que a gente vê, por exemplo, pessoas tentando defender sua vida, suas casas, não tanto necessariamente a sua pátria, mas o seu modo de vida, os seus locais, o local onde cresce sua família, onde tem o seu trabalho, né? E a gente vê que muitas vezes esses lados conseguem vitórias importantes, né? A gente viu, inclusive, no Vietnã, quando da invasão americana, os vietnamitas, apesar de terem tido, sim, uma logística, um treinamento militar, terem tido muita criatividade na preparação de sua defesa, conseguiram expulsar os americanos muito mais bem armados. Então, historicamente, é possível a Ucrânia, em uma diferença muito grande de poderio militar com a Rússia, conseguir defender de alguma forma seu território, ou realmente a Rússia não está avançando neste momento por uma questão de timing, por uma decisão própria? Eu volto a essa questão, já que a gente sabe da enorme diferença, né, do enorme poderio que a Rússia tem e poderia já ter, inclusive, conquistado muito mais, talvez, cidades com muito mais armas. Realmente, o avanço russo, o que se esperava é que ele fosse mais rápido, ou seja, está um pouco fora das expectativas. A guerra, ela ainda está no começo, então muita coisa pode acontecer. E as Forças Armadas da Ucrânia, elas estão conseguindo resistir. Talvez algo que a Rússia não esperasse. A Rússia esperaria que as Forças Armadas ucranianas não apresentassem resistência.
Mas, professor, desculpe interrompê-lo. A Rússia tem armas, ela tem armas, inclusive, muito mais fortes, muito mais potentes, com um altíssimo poder de destruição. Só que isso implica em perdas de milhões de vidas, né? Então, mas aí essas armas, elas são direcionadas contra alvos militares, não necessariamente contra alvos civis. Aí a gente precisa ver como a Rússia ela vai usar esse tipo de armamento. Porque se a Rússia usar contra alvos militares, ela vai estar jogando dentro das regras da guerra. Se a Rússia ela partir para uma tática de guerra de máxima destruição, e se ela quiser aterrorizar, ela pode partir para algo indiscriminado. E, a partir daí, atingir civis. Os civis que foram mortos até o momento, eu imagino que talvez não tenha sido algo intencional, foram danos colaterais. Até porque isso não favorece a Rússia no campo das relações públicas. A Rússia já está em uma posição muito desfavorável, ela está isolada nas relações internacionais. Então, ela precisa trabalhar a sua imagem para tentar reconstruí-la depois dessa invasão. Ela está isolada, ela está com um monte de sanções que estão estrangulando e destruindo a sua economia. Então, a escalada e o uso do poder militar, ele precisa ser muito calculado e tem que se tomar todo o cuidado em relação aos civis. Por isso que os ataques não podem ser indiscriminados. Então, a Rússia, eu acredito que ela deva ser cuidadosa com isso. E, nesse sentido, dependendo da resistência das forças ucranianas, a escalada pode aumentar. Uma vez que as forças ucranianas sejam derrotadas, se a diplomacia não chegar a algum resultado, e daí tenha que se organizar uma resistência civil sob a forma de insurgência, aí a violência ela fica maior, o conflito fica mais sangrento e ele pode se tornar um conflito prolongado. A gente pode lembrar... Se a gente cair nessa guerra de guerrilha, né, professor? Exatamente, como você bem observou, o Vietnã, o caso do Iraque, depois da invasão americana em 2003, o Afeganistão, tem casos históricos como a Guerra de Libertação Nacional da Argélia em relação à França, muito bem retratada no filme A Batalha de Argel, do cineasta Gillo Pontecorvo, entre muitos outros casos. Aliás, um caso muito interessante retratado no filme Falcão Negro em Perigo, mostra um cenário de guerra urbana na Somália, por ocasião de uma missão de paz liderada pelos Estados Unidos, onde os Estados Unidos são atacados por senhores da guerra somalis. Esse é um conflito prolongado que certamente a Rússia ela não vai querer, porque isso vai trazer à memória a invasão soviética do Afeganistão em 1979, que durou até 1988. A União Soviética saiu derrotada e esse foi um dos elementos que levou à sua queda. Agora, professora, com relação às armas que a Europa está fornecendo à Ucrânia, tem muitas armas de defesa, mas também a gente tem aí notícias de algumas armas que podem chegar que também não são só de defesa, são de ataque. Temos armas, por exemplo, que a Alemanha prometeu fornecer à Ucrânia, que seriam armas antitanque, mísseis Stinger. A Espanha também prometeu fornecer armas para os ucranianos se defenderem. Gostaria que o senhor dissesse assim, um pouco o que é que a Ucrânia tem hoje, com o que é que ela conta para a sua defesa, se essas armas podem fazer alguma diferença, se esse tempo também que a Rússia está levando para tomar principalmente Kiev, né, porque há, como o senhor disse, um componente psicológico na tomada da capital de um país, né, se esse tempo pode servir para que a Ucrânia consiga fortalecer também as suas defesas. O tempo, ele favorece a defesa, porque grandes potências, como a Rússia, querem resolver as guerras rapidamente. Conforme o tempo vai passando, a moral da tropa baixa e não se tem muito estômago para todas as mazelas que possam acontecer.
E como a Ucrânia está conseguindo resistir razoavelmente bem, a moral da Ucrânia agora ela está elevada. E a gente precisa ver se a Ucrânia vai continuar resistindo e se a Rússia vai conseguir virar esse jogo. A gente está num momento muito importante da Rússia aprendendo com os seus lapsos iniciais. A Rússia não empregou ainda toda a sua capacidade militar, ela ainda tem capacidade militar para empregar, mas ela está sendo, no fronte econômico, muito atacada. E isso a parte econômica ela é fundamental para sustentar o esforço de guerra. Então é um momento aí bastante importante de como essa guerra ela vai se desdobrar, como ela vai continuar. O fato da Ucrânia estar recebendo equipamentos militares permite que ela tenha equipamentos mais modernos, já que ela estava combatendo em parte com equipamentos da época da União Soviética, entre alguns equipamentos mais modernos, como, por exemplo, veículos aéreos não tripulados da Turquia, entre outros equipamentos também, e ela pode receber treinamento de membros da OTAN, embora também esse fornecimento de equipamentos seja visto pela Rússia como membros da OTAN assumindo um papel, tomando parte nesse conflito, o que pode levar a Rússia também à escalada. Então a gente está num momento aí muito delicado relativamente à escalada, ao uso de mais violência para que a Rússia possa ter resultados mais decisivos. Por isso que essa reunião diplomática ela é tão importante, porque a guerra ela não está servindo aos interesses de ninguém. Por isso eu vejo essa parte da diplomacia como uma janela de oportunidade. Professor, o senhor mencionou a OTAN. A gente sempre deixa claro aqui que a Ucrânia ela não faz parte da OTAN. Portanto, essa agressão à Ucrânia, ela não suscita aquele artigo 5, né, de que todas as nações que pertencem à OTAN teriam que ir em socorro de qualquer um que se sinta agredido, que seja agredido efetivamente. Mas a Ucrânia, como não faz parte, não houve uma ação militar por parte da OTAN. Mas a gente viu ali, por exemplo, os Estados Unidos deslocando tropas para próximo do local do conflito, para dentro da Polônia, tem outros países também ajudando ali a armar os seus membros, né, os membros da OTAN, para que estejam preparados, vamos dizer assim, numa possível um espalhamento, vamos dizer assim, das agressões. Agora, isso preocupa porque em alguns momentos, como a gente viu ali, há mísseis que podem errar a direção. Um navio de Bangladesh foi atingido num porto próximo do local do conflito, sendo que Bangladesh não tem nada a ver com essa guerra. Então, a gente tem aí também a possibilidade, gostaria que o senhor falasse sobre isso, de erros de guerra servirem como provocações. A gente lembra, por exemplo, que a própria Primeira Guerra Mundial ela foi em decorrência de um assassinato de um herdeiro, né, de um arquiduque, herdeiro do trono da Áustria. Então, quer dizer, tudo isso pode ser, assim, obra também do acaso, uma possível entrada. Vamos supor que um desses mísseis atinja parte de um território de um país pertencente à OTAN. Por erro, a gente está pisando em terreno minado? A gente está pisando num terreno perigoso, professor? Esses riscos, eles existem, e no caso da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi o estopim, mas havia uma série de variáveis que já estavam presentes, e tudo isso se juntou, levando à Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos e as tropas da OTAN estão posicionando seus exércitos na fronteira oriental dessa organização para proteger esses países, já que uma guerra está acontecendo na região. No caso de um acidente, pode, de fato, acontecer uma escalada, e isso realmente é um cenário preocupante. Mas eu colocaria esse cenário, talvez, em um cenário aí, talvez não projetado
nenhum cenário plausível. Eu colocaria num cenário mais improvável, porque se fala na possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a OTAN, mas eu não colocaria entre os cenários mais prováveis, eu colocaria num cenário mais improvável. Esperamos todos que o senhor esteja certo, professor. Eu agradeço aqui a participação do professor Bernardo Val, de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele que trouxe aí a sua especialidade, estratégias militares, para a gente poder entender um pouco o que está em jogo aí no território ucraniano. Muito obrigado, uma ótima tarde, professor. Obrigado, uma boa tarde.